A ideia é conhecer, né? Perguntar, para saber o que vai perguntar. Quais são suas ideias, as propostas e como você se comunica com os seus eleitores. Então, tá. Aí a primeira pergunta que você já falou aqui que é qual que é a sua região, né? Que é o Morada das Vinhas. Morada das Vinhas. Antes de responder a primeira pergunta, o primeiro contato que eu estou tentando com o Felipe Amarício do Rio, eu já conheço. Eu sou Leonardo Nascimento, tenho 35 anos, casado, tenho 2 filhos e sou líder comunitário há 10 anos. Comecei o trabalho como líder comunitário através de algumas ações, através de enxergar algumas deficiências na nossa região, na nossa cidade. Aí eu acabei me envolvendo um pouquinho mais e comecei a trilhar o caminho da tentativa de melhorar a região. A minha região é essa região norte, né? Sempre morei aqui na região norte. Eu morei no Terra da Uva, morei no Curupira, morei no Morada das Vinhas, Parque Centenário. A região conhece bastante a cidade no geral. Uma legislação Vamos ver, daqui a pouquinho. morei aqui. Legal. Na região. Dá um pausa ali. Eu acho que é a extensão mesmo, viu? Eu acho que é a extensão que você falou. Aí, a extensão. Sabe que faz ao vivo. É isso. Legal. Não precisa ligar não. Deixa eu ver se ainda não está ligando. Legal. Então você conhece bastante a cidade nessa região. E para você, quais são os principais problemas assim, da região? Acho que a nossa região é uma região que a região, afirmo ela, que é uma região que menos recebeu recursos, né? Então, por exemplo, nós não temos hoje uma atividade fora o que é ofertado pelo SEDEC, por exemplo, que é a integração dos jovens, né, que faz um trabalho de ressocialização, tirar o tempo ocioso do jovem das ruas. Nós tínhamos antigamente um centro comunitário, que nós temos hoje, por exemplo, no Parque dos Engados, nós tínhamos a CDC, que era um trabalho que era desenvolvido no Morada das Vinhas, era um trabalho que inclusive tem aqui o Gabriel, que era o primeiro emprego, era realmente inserir o jovem, tirar ele do tempo ocioso das ruas, realmente ter um investimento para que ele pudesse, não só no período escolar, no período pós-escola, mas que ele pudesse ter o princípio de uma formação, né? Informática básica, atividade educacional, e hoje nós não temos mais. E aí sua ideia então seria Um dos projetos é isso. voltar isso. Voltar isso. Eu digo não só no Morada das Vinhas, né? Porque nós falamos de comunidade, e Jundiaí nós temos muitas, né? Nós temos o São Camilo, que é a maior, nós temos a Vila Ana, nós vamos falar do bairro Vista Alegre, que foi o bairro onde foi entregue as moradias populares ali, por exemplo, não foi pensado na estrutura. Então tem morador que fala, pô, o bairro precisa, inclusive tem vereador que diz, não, eu vou colocar, né, um OBS no bairro, não comporta, tem as questões da saúde, que são os limites para que isso aconteça, né? E é o quantitativo mínimo para que se coloque. Então hoje é dividido o bairro, por exemplo, em 2 etapas. Uma parte passa no posto de saúde da família do Parque Central, que é a pior estrutura de saída da cidade, é a pior reconhecida pelo próprio gestor, né? E a outra parte passa no Curupira, que é a unidade básica de saúde. Se entende que a região como um todo ela precisa. Dentro do Vista Alegre, que é uma região com 374 casas ao certo, 374, tinha o Céu das Artes, que agora é para cima da cultura. A gente tem Vista Alegre, a gente tem Morada das Vinhas, a gente tem Parque dos Igás, a gente tem Parque Centenário. Então, quando se fala comunidade, que é a palavra utilizada hoje, tem muita deficiência e muito tempo ocioso. Então, a criança, o jovem, eu acredito que precisa ter, e uma das nossas ideias é trazer isso, é resgatar isso. Tem os projetos, tem mestres, tem professores com ações sociais voltadas para isso, mas eu acho que dá para buscar algo a mais. Como é feito no Vetor Oeste, a gente tem a Lei que desenvolve um trabalho lá. Legal. Mas é que aí seria mais o comunitário fazendo, né? Porque com as ferramentas do vereador, quais ferramentas você acha que dá para ajudar? Vamos buscar parceria público-privada, né? Nós temos o Jundiaí, o Senac, nós temos o Senai, nós temos o próprio Fundo Social, né, que dá a prestação de serviço para a prefeitura. Eu acho que o vereador tem condições sim de trazer, como nós tínhamos o EJA, né? Dá para trazer o EJA de volta para os bairros, dá para trazer as oficinas, porque é muito fácil chegar na comunidade e falar, olha, o Fundo Social de Solidariedade tem o EJA é a educação do trabalhador. Exato. Dá para você pegar 1.600. Ao certo, não confesso que o número eu não sei ao certo, mas assim, digo o seguinte, o Fundo Social que oferta os cursos, por exemplo, né? Tem para a terceira idade, tem para o jovem, mas qual é a condição que a prefeitura dá para que esse jovem, esse adolescente, vá até o
Então acho que, do meu ponto de vista, é o inverso. Você precisa trazer para a comunidade, ofertar nos bairros, e aí sim nós vamos depender. New Age dá para você usar uma escola do bairro, é uma projeção, uma parceria, uma escola do Estado, né? Mas os centros comunitários precisam funcionar dessa forma. Trazer um curso profissionalizado do Senai, aqui no Brasil nós temos a CUP, trazer um Senai, trazer um Senac, trazer uma escola de informática, trazer os cursos que o próprio Social de Solidariedade traz, que oferta no centro da cidade, e trazer isso junto da comunidade. Eu acho que o vereador tem total condição de construir isso, claro, tratar com os vereadores, tratar junto com a Câmara e fazer isso se tornar um projeto. Né? Via projeto de lei. Via projeto de lei. Né? Você comentou um pouco ali da juventude. A gente realmente, eu vejo isso como um problema atuando dentro da juventude na cidade, é que a gente tem áreas periféricas, onde falta infraestrutura lá para a juventude e falta meio para ela chegar onde a prefeitura dispõe os programas, que é perto do centro, perto dos bairros mais elitizados da cidade. Uma proposta que eu tenho, que eu estou lutando, não é algo muito direto na esfera municipal, é que o governador Tarcísio aprovou agora, junto com o gestor Juliano, o plano estadual da juventude e o fundo estadual, que é uma verba, acho que são cerca de 15 milhões de reais por macro-região do estado, que permite ações para a juventude. E o que eu propus durante uma discussão é que a gente pegue essa verba, capacite os conselheiros de juventude, tanto do estado quanto das cidades. A gente veja Jundiaí como conselho ainda consultivo no deliberativo, mas muito pujante, para que eles, dentro das escolas e dentro de outros meios públicos, possam propor rodas de conversa com jovens, incentivando desde estudo da ciência até pautas como uso de métodos contraceptivos, combate às drogas. Então eu acho que é uma pauta que um vereador que está inserido numa cidade que faz parte da região metropolitana, que é a cidade central, pode lutar por isso? Sim, por que não? Eu acho que você está tendo uma experiência no meio da juventude, representando a juventude. Eu acho que todo vereador que está no legislativo, ele precisa de juventude, né? Eu digo que eu vim da comunidade, eu vim da classe baixa, né? Eu acho que isso tem que ser um bordão para que você se torne um vereador, que todo mundo faz questão de dizer eu vim de baixo. A juventude precisa ser valorizada, né? Eu venho de uma classe, aí sim eu posso dizer de uma classe social, onde a juventude era mais discriminada, então pouco se oferta. E quando você tem algo que dá condição de você orientar um jovem com métodos que podem prevenir, por exemplo, a gravidez antes da hora, você pode melhorar a condição do jovem que vai entrar no mercado de trabalho, que muitas das vezes ele chega numa idade de poder frequentar o primeiro emprego e se pede uma experiência e não tem nem minimamente um investimento básico para que ele possa ter pelo menos uma informática básica. Então o seu projeto vai muito de encontro do que eu penso, e se Deus abençoar e sairmos vitoriosos no processo eleitoral, vai ter uma certeza de sentar comigo na gabinete e discutir isso e colocar para frente. Mas qualquer coisa, tá bom? Legal. E aí, que assim, uma das coisas que a gente, você deve ter visto lá discutindo em grupos, é que muita gente que eu vejo, até o candidato, não sabe as ferramentas que o vereador tem para fazer as coisas. E aí acaba falando umas besteiras, né? Que o cara prometendo, pelo fim do aborto. Cara, o vereador não compete a ele isso. Ele vai fazer uma moção de apoio. Então, é o que dá para fazer, mesmo assim o impacto, né? Ou você vai para o federal, não dá para fazer. Perfeito. Aí eu peguei, né? Quais são as principais ferramentas, né? As proposições de lei, fiscalização, que é muito importante, emendas ao orçamento, requerimentos e pedido de informação, que é a forma que tem de fiscalizar, né? Algumas coisas, comissões parlamentares, audiências públicas, indicações, moções e tribuna na Câmara, né? Aí na parte da tribuna, tem uma pergunta que o pessoal reclamou bastante, que foi a mudança do horário das sessões, né? O fim das sessões noturnas. Você iria brigar por isso para voltar à sessão noturna, para o pessoal voltar a participar, né? E já emendando a isso, né, da participação popular, pergunta como você hoje faz para ouvir reclamações das pessoas e como você vai fazer, né, se tornando uma figura municipal, para continuar recebendo sugestões e participação da população. Felipe, é um compromisso meu, não só com a cidade de Jundiaí, porque
porque eu vivi na pele a mudança do horário da Tribuna Livre. E eu tive a oportunidade de participar dela como era no horário anterior, né, que era às 8 horas. Hoje não dá mais, né? A Câmara Municipal, na verdade, teve um período de pandemia, os vereadores votaram, claro, não teria público presente, foi um momento restrito, né? Que realmente precisou ser respeitado isso, mas não se voltou ao horário noturno. Então, acho que a Câmara Municipal é a casa do povo, né? O poder emana do povo, a população tem que ter voz ativa. Eu acho que nem só a questão da mudança do horário, voltando para que eles possam participar, mas também é parar de limitar a quantidade de participações. Eu acho que você colocar o munícipe para se falar a cada 3 meses, se é um munícipe, por exemplo, que nem o Bruno, tenho certeza que futuramente será vereador da cidade pelo que desenvolve, pelo que luta, pelo que representa. Realmente é um garoto centrado, com todo respeito eu falo garoto, mas se ele tem pautas a serem discutidas e bandeiras a serem levantadas, ele vai demorar 3 meses para voltar na Câmara. E eu estou me colocando, né, se eu estiver vereador na Câmara, né, porque está, não é, está vereador, não é uma dificuldade você dividir temas na Câmara. Eu acho que é uma necessidade, bem como uma oposição. Uma Câmara sadia não se faz de um lado só, se faz com oposição, porque se torna construtivo. Hoje, como é que eu filtro as demandas? Eu recebo no meu WhatsApp, recebo através dos canais da minha página, e eu já tenho um projeto voltado que é o Vereador na Rua, né, um gabinete itinerante. Na verdade, eu vou lançar o Vereador na Feira. Eu acho que é uma ideia de se ouvir as pessoas. Você não tem um local mais frequentado, a não ser as redes sociais, do que a feira da nossa cidade. Então, vou me colocar à disposição para fazer esse filtro, claro, com a equipe, com a assessoria. Ainda não tem esse projeto para se colocar nas ruas. E eu acho que realmente a demanda é muito maior do que a capacidade de se resolver. Eu digo para as pessoas, não tem salvador da pátria, não tem herói da nação, não vamos resolver todos os problemas, mas sou um cara que eu sempre fui muito aberto e nunca tive preguiça de dizer para as pessoas, olha, isso aqui eu não consigo resolver, hoje eu digo isso, né? E eu digo que o vereador é um síndico de economia, ele tem que estar aberto a resolver os problemas, ele tem que entender os problemas e aí fazer a divisão nas pastas, né, com os gestores, para buscar... E ficar em cima, né? Ficar em cima. Depois que você faz o fisco, que você protocola, é o caminho que nós seguimos hoje, é você realmente falar, olha, eu tenho um pedido de andamento, como é que está o andamento, como é que está isso. Acho que uma coisa que pode ser melhorada, principalmente na questão, por exemplo, da FUMAS, que é a questão da habitação. A FUMAS ela faz um sorteio de moradia. Quando tem a questão da creche, que tem uma fila de espera que é divulgada a cada 30 dias, acho que esse portal da transparência do serviço, como se fala, nós temos 600 pedidos de lombada na fila de espera. Claro que tem uma questão de prioridade, onde vai se colocar essa lombada, claro que vai ser tratado como mais risco, que é mais risco, onde tem uma maior necessidade, mas deveria ter ali algo como fila de espera, uma lombada, um semáforo, não só o semáforo do pedestre, mas o deficiente visual, etc. Eu penso dessa forma. Legal. E só aí uma discussão do como, tá? Porque eu concordo que 3 meses não tem cabimento. Se eu, Bruno, ou alguém quiser lá falar na sessão livre, eu acho que deveria poder. Mas agora pensando, sendo advogado do diabo aqui. Ok. Isso pode ser pautado e como era por militantes de esquerda que tomavam o espaço e não se conseguia fazer nada produtivo porque se tomava o espaço. Né? Como que a gente poderia fazer isso de uma forma que... Quando eu digo não colocar a cada 3 meses, eu também não digo que toda sessão a pessoa pode estar. Então, eu acho que pode ser estudado uma forma de que se a pessoa falou dentro do mês, por exemplo, ela vai falar o mês que vem. Assim, claro, a gente pode correr o risco de termos ali, agora são 5, né? Se não me falha a memória, mudou de 3 para 5. Você colocar 5 não é possível, nós vamos ter aí 20 pessoas do mesmo partido, ou seja, de esquerda ou de direita, falando, tomando conta daquilo. Então, é uma questão de ordem de inscrição. Mas eu acho que dá para se limitar, a cada 45 dias a pessoa pode voltar e assim você abre oportunidade para todos os partidos. Só para a gente ver o que daria. Não abrir abertamente, não entendi abertamente. Até porque senão o Bruninho vai lá toda a sessão ele vai macetar, daqui a pouco ele vira um youtuber estourado. Mas o presidente da Câmara também tem que conseguir colocar ordem no plenário. Eu acho que além do presidente da Câmara ter ordem, as pessoas precisam ter bom senso. Eu diria que quando as pessoas vão lutar por alguma causa... Mas não dá para exigir bom senso, compara com a Câmara de São Paulo. A gente conversou isso até com o atual presidente da Câmara, né? E assim, eu vi que, no caso, fui eu, uma singela pessoa com a sua cartolina, pedindo apenas a única exigência, sessão voltar ao horário anterior, 18 horas. E assim, foi um caos, porque tinha uma pessoa com uma cartolina.
plenário vazio, eu tinha várias cartolinas, você olha, tá vazio, à noite, né? E o pessoal tudo se sentiu emparedado. Imagina isso na Câmara de São Paulo, de qualquer capital, qualquer cidade grande, é por ordem, não importa quem vai estar falando na tribuna. Eu acho que a mesa tem que ter condições de controlar quem vai usar a tribuna, aqueles poucos minutos para dar seu recado e se fazer respeitar. Então, se é uma Câmara que se intimida com uma pessoa, uma tiazinha com uma cartolina. Eu acho que a postura do presidente da Câmara precisa ser uma postura centrada, respeitadora, até porque quem está ali assistindo a sessão é o munícipe, né, o pagador de impostos, que todos nós somos. Qualquer viés. E a tratativa, vamos falar aqui em português claro, se o presidente estiver à esquerda e o cara está gritando de direita, ele tem que entender que ele tem uma visão diferente do que ele defende. E não é pegar a guarda e falar sai da sessão, né? Isso que você está querendo dizer. Acho que é realmente tentar conduzir, pedir o respeito, as pessoas precisam entender. É aquela questão, é ele não exagerar porque está no poder como presidente da Câmara e o município está ali reivindicando entender que tem o momento da fala e o momento de fazer ali a sua alegoria, a sua alegria, no poder da fala de alguém que vai defender a tese que ele acredita. Nem sempre a pessoa com uma cartolina, né? Eles vão com gritaria, megafone, como é que dá para exigir, né? Faz Você para que o bom senso com portas abertas. Você tem que encarar de tudo. Eu acho que para dar tem que ser deles. E eu vejo a atual presidente da Câmara faltando muito com isso. Eu estou há 2 legislaturas no parlamento, lá no Parlamento Jovem da Câmara, e eu vejo na legislatura passada que o presidente da Câmara era o Fauás, ele dava muito mais atenção para a gente, ele estava presente nas sessões, nos eventos que junto com a gente, sempre deixava à disposição a equipe técnica dele. E assim, eu vejo o Alto não deixar de desejar isso. Parece que ele quer abafar como se fôssemos tomar o lugar dele. Não, gente, para ganhar um cargo de vereador não é fácil aqui em Jundiaí. E não é 200 votos que a gente consegue vai tomar o cargo dele. Só uma parte, foi o próprio Fauás que ficou todo incomodadinho com a minha cartolina. Aí eu fui chegando perto, até eu estava lá no fundo, né, que é alto. Aí eu fui me aproximando, olhando assim, minha cartolina, tá te incomodando. Agora aproveitando os 2 nomes da improvisada, falando do jogo, os 2 votaram pelo aumento, tanto do prefeito quanto do vice, quanto deles mesmo, e o deles acarretou um aumento no custo de 69% por orçamento. Qual é a sua postura em relação a isso? Se eu estivesse no vereador, eu votaria contra. Eu acho que é fácil falar. Não é fácil, é mais fácil falar do que agir. Mas eu diria que a gente precisa pensar, não digo nem pelo momento, eu digo que é pensar no trabalhador, pensar no salário do trabalhador. Falar que o trabalho do vereador é fácil não é uma grande responsabilidade, realmente pensar que você tem uma baixa remuneração. Não, então por isso que eu digo que é fácil falar, porque assim, mas eu acho que estava. eu não acho que um salário absurdo. Primeiro, vamos pensar o seguinte: o salário que estava, assim, eu falei anteriormente, era 12 mil reais. O desconto daria coisa de 10 mil. Eu acho que o momento, principalmente o momento, onde nós vivíamos uma pós-pandemia, onde várias pessoas viviam, ou há muitos anos já vivem, né, com um salário mínimo, ou 2 salários mínimos, e a Câmara Municipal, com vários comerciantes tendo que fechar as portas, né, vivendo uma crise. Então, eu acho que foi infeliz o momento da votação do alto salário, e se eu tivesse vereador, mesmo que fosse outro momento, que não fosse a pandemia, eu não votaria o aumento. Porque eu acho que a gente parar para comparar o trabalhador ganha hoje e o salário que estava na Câmara, eu acho que é o suficiente, porque ele já tem os recursos, ele tem o motorista da Câmara, ele não vai gastar, ele vai gastar a gasolina do carro. Se ele quiser gastar, se ele pega, o assessor fica aí, eu vou pegar o carro da Câmara, eu vou dar uma volta, eu vou fiscalizar, eu vou ali na UPA, eu vou na UBS, eu vou no hospital, eu vou no bairro. Então tem esse benefício. Se ele utiliza 100% ou não, é uma questão pessoal do gabinete. Mas a minha postura em relação a isso, mesmo que não fosse um processo de pandemia, e mesmo que não fosse um período de outro período para votação, eu me posicionaria. Eu sofri essa indagação justamente logo após por alguns eleitores, quando foi votado e foi favorável à Câmara Municipal. Então você se compromete a, se tiver uma votação, se você votar contra,
tá gravado. E chamar a gente para fazer uma luta. Com certeza, com certeza. Eu vi você comentando um pouco sobre moradia. O pessoal ficou sabendo, eu tive minha ida a Brasília agora, passei uma semana lá, eu estudei bastante dos programas do governo, principalmente do Minha Casa Minha Vida. Mas eu sei que a legislação, a esfera municipal também tem esse poder de controle moradia popular no governo do estado. Agora, a gestão do Luiz, ela entregou apenas 16 moradias populares aqui em Jundiaí. Você julga isso como ruim, bom, negativo, positivo? E como você pode lutar, porque você vem de um bairro periférico, onde a maioria das moradias são populares, você vai lutar pela construção de bairros municipais fora de Jundiaí? Eu sou oriundo de São Paulo, eu sou nascido e criado até os meus 11 anos de idade em um conjunto habitacional chamado Quadro 2. A moradia popular, eu acho que é um benefício que precisa ser feito, né? E digo aqui, independentemente de estar no PL, eu acho que essa questão da moradia popular deveria ter sido mais valorizada, né? Eu acho que é algo que precisa acontecer, porque é você dar dignidade às pessoas, principalmente aquela pessoa que não tem condição de se comprar uma moradia própria. Se você pegar a Minha Casa Minha Vida, você vai ter lá a condição de concorrer através do sorteio da frente. E o que se oferta muito moradia Minha Casa Minha Vida 2 e 3, que é onde você tem que dar entrada, você tem que pegar o seu fundo de garantia, mas as pessoas não têm condição de pegar o que ela tem guardado pelos anos de suor, trabalhar, dar uma entrada e arcar com as parcelas. Então, hoje eu julgo que faltou muito investimento na questão da moradia popular. Eu acho que dá para ter construído muito mais, até pelo longínquos 8 anos que eu Mas estive. aí você não tem o executivo, né? Foi a pergunta que ele fez. O que eu acho em relação ao A executivo? força do legislativo, isso Eu acho que tem que ser um projeto, aí agora eu entendi a sua colocação. Eu acho que tem que partir da majoritária. Eu acho que é o prefeito que tem que ter essa iniciativa, até porque tem um contato muito mais fácil com o governo do estado, né, para costurar todos esses recursos. A Jundiaí tem áreas públicas para isso, nós estamos A passando. parte de vereador seria a parte para definir onde que Eu acho que a parte do vereador ali seria pressionar o executivo e dizer, olha, nós precisamos de uma via popular, principalmente os vereadores que estão dentro das comunidades, né? Nós temos várias áreas públicas para isso, nós temos o São Camilo, que se não me falha a memória, é o bairro que tem as maiores áreas de risco, né? Porque foi o bairro que foi construído, muito velho, então assim, nós temos muita área. Agora, claro, né? A região do Centro-Oeste, por exemplo, está passando por uma regulação fundiária de 9 etapas, só que a cada momento que se mede uma área, que se faz uma medição, e passa futuramente vai lá e constrói o fundo. Então, isso prejudica o desenvolvimento da regularização. Mas a questão da habitação, pode ter certeza que... Mas você tem alguma coisa, um pensamento de um projeto de lei ou de fiscalização mesmo para essas regiões que hoje não... Existe um mapeamento, eu acho que existem duas vertentes. Existe um mapeamento das áreas de risco, né? O São Camilo, por exemplo, o que você faz no São Camilo? Dá para você tirar um bairro inteiro do lugar, mas dá para você pegar uma FEPASA, por exemplo, né, que já existe até Mesas, perdão, que vai passar por uma reurbanização. É você tirar o que é justamente o barraco, você dá uma dignidade, você não precisa tirar os moradores ali, você precisa dar uma dignidade para eles. Você tira uma parte, faz o investimento, quantos moradores nós temos ali, né? Então a FUMAS tem essa capacidade. Nós temos a CDHU em Campinas, a FUMAS responde pela CDHU. Eu acho que dá para construir, dá para pensar na reurbanização, é simplesmente na moradia. E pensar também nas áreas que já foram entregues, como o sítio de Vista Alegre, o sítio de novo, foi entregue sem uma mesma estrutura. Nós temos encaminhamento pedido lá, por exemplo, de um campo com um degrau e um parquinho para as crianças. Então não é simplesmente você entregar, você tem que pensar no impacto que isso vai ter na vida das pessoas. Olha, eu peguei uma área próxima do distrito industrial do Centro Oeste, que é a área que tem mais para crescer na nossa cidade, né? Então eu vou colocar lá 500 famílias, tá bom. Mas simplesmente não, eu tenho que pensar na mobilidade, eu tenho que pensar no atendimento de saúde, eu tenho que pensar na questão da creche, né? A que distância vai ficar o meu filho para ir numa creche? Não é todo pai que está indo para uma moradia popular que tem condição de pagar uma perua, uma vez escolar. Então tem que se pensar, não é só na moradia, é no impacto da prestação de serviço público, da onde você vai colocar essa família, fazer um devido investimento. Eu acho que o investimento vai muito mais além do que simplesmente a moradia. Só para complementar a parte, o legislativo não tem essa competência, mas quando, por exemplo, você liga 2.500 votos, 3.000 votos, e você chega lá, você está representando essas 3.000 pessoas que são você. Então não é só o Léo pedindo, é o Léo e mais as 3.000 pessoas que votaram em você. Com certeza. E outro, por exemplo, o vereador, eu acho que, se não me engano, foi o Luiz Carlos,
no ano passado, foi lá para Brasília, conversou com o vice-presidente, vai trazer o mercado dentro para cá. Então, essa conversa que o legislativo também é obrigado a fazer a articulação deles. E foi o caso do Instituto Federal, né? Que estava no Oeste. Sim. Assim como a relação do pessoal de Santo André, o vereador Márcio Colombo, com o pessoal de Brasília, ali. Existe uma força na vereança, assim, para conseguir trazer as coisas para a cidade. Eu vejo que a Câmara Municipal hoje, que assim, são vários temas, né? Então, claro, o vereador ele tem, são nichos, vamos falar que são nichos, né? Então existem os vereadores que são eleitos pela comunidade, só que vive mais quando é só pó, quando é chuva é barro, né? E existem os vereadores, né? São médicos, são delegados, são policial civil, todos vão trabalhar em cima do nicho. Mas eu acho que é difícil falar de fora, não tem um mandato, né? Mas é um pensamento de se construir. Eu acho que dá para isso. Hoje nós temos na Câmara vários vereadores que são de comunidade, tenho certeza, ou talvez que pensam mais ou menos no mesmo parâmetro, e é tentar trazer. E é aquilo, pô, tentei construir coletivo. Eu vou bater sozinho. O vereador está na Câmara Municipal para lutar pela população. Eu não vejo outro sentido. É difícil, não é fácil. Dá para chegar lá e falar, pô, eu vou contra os 18 lá e eu quero fazer valer, não vai fazer valer. Então você tem que ter realmente um bom relacionamento, explicar, dar fundamento. Claro que sempre o financeiro da prefeitura vai pensar no honorário que isso vai gerar para o município. Nós temos recursos para isso, o quanto nós temos para fazer esse investimento. Então aí tivesse uma outra importância de você ter deputado federal, deputado estadual da região, para que você possa buscar recursos e fazer investimento. Aí você acha que está Não necessariamente da região. Sim, parceiros, né, Larissa? Sim. Parceiros. Mas saber chegar neles, se o deputado estadual, o deputado federal, está ali para honrar o Estado, né? Então é saber chegar em todos eles e criar esse vínculo, essa relação para. E outra, desenhar um projeto, né? Que não é por amizade. Não. É saber defender teu projeto e trazer emenda, fazer que essa fala por amizade, meu pai faleceu faz 2 anos. E aí eu cheguei com os meus pais no meu primeiro processo eleitoral em 2020, falei, pai, mas hoje eu vim aqui para pedir o voto de vocês. Minha mãe, como mãe, disse assim, você está doido? Você é meu filho? Eu falei, não, mãe. É por isso que eu quero que a senhora vote em mim. Quero que a senhora vote em mim se a senhora acredita que eu posso ser uma esperança de qualquer pessoa na política jundiaí, se quiser te ensinar. Meu pai falou, tá certo, mas eu já sei que você tem uma sua. Que bom, que bom. Você fala assim, o irmão, primo, a gente entende, né? Agora os pais. Legal. E aí eu fui perguntando, né, para o pessoal qual que é. O pessoal que eu encontrava, qual que é o principal problema que ele tem na cidade. Algumas pessoas me falaram, por exemplo, parte de saneamento e o cheiro do rio Tietê, do rio Jundiaí, que o pessoal reclamou para perguntar se tem alguma ideia, alguma proposta em relação a isso. E aí falaram de saúde, só que saúde é um tema bem complicado, por questão de orçamento, que eu acho que até pode da vereança aí, se tiver alguma ideia. Mas é dele que eu vou. Eu acho que o Rio, falar do Rio, por exemplo, vou falar dos 2 temas. Eu, particularmente, falar do mau cheiro do Rio, eu acho que é o menor problema. Eu, particularmente. Porque não jogando coisas que não eram para cá. Porque eu moro perto, tem tudo isso também, né? Se você passar aqui, então o que eu vejo de novo, a questão do Rio é a poluição, acho que o nosso rio importa, esgoto, né? Descarte regular, fiscalização, tem que estar ligado a tudo isso. A questão do rio na região do vetor oeste, o que alaga, eu acho que a questão do desassoreamento do rio, eu acho que nem a prefeitura talvez possa, quem é de Areieiro, por exemplo, quem é dono de Areieiro vai falar pro cara, pô, vamos fazer alguma parceria com privada, você vai fazer o desassoreamento do rio, na partida você vai tirar e vai. Eu acho que é uma questão de se pensar, claro, verificar as possibilidades do que pode e do que não pode. Dentro disso, fazer uma parceria que eu acho que, do alagamento, eu acho que resolveria o problema. A gente fazer sugestões que foram dadas, talvez até acabou acontecendo. O vereador seria, minha visão, tá? A gente terceirizando a pessoa que vai ser chata. Exato. Né? A população vai estar terceirizando para você. Assim, ó, você vai lá, é responsabilidade do vereador fazer o negócio no rio ou ligar o encanamento de esgoto? Não. Mas ele tem que ficar sendo chato ou executivo. E falando, cara, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer isso aqui. Né? É isso. E é isso.
A parte acho que Jundiaí está quase 100% do esgoto, só que o problema é que Campo Várzea, a cidade se envolve, não tratam e jogam o esgoto no Rio Jundiaí. E aí acaba vindo pra cá e a nossa parte a gente fez, não tem como a gente tratar o esgoto da outra cidade. Eu vejo a isso. importância de ser região metropolitana, né? Que ainda vai engrenar essas cidades todas trabalharem juntas. Né? Falando da saúde, eu digo que é um problema, se a gente pegar o Hospital São Vicente, né? Um hospital referência. Né? Então os outros municípios não têm essa estrutura. E com essa referência da região metropolitana, esperamos que outros municípios pensem nisso, então os próximos prefeitos pensem em outras cidades e investir na área da saúde. Por que nós temos uma deficiência grande em Jundiaí? Não digo nem que é uma deficiência, nós temos um grande número de atendimento a serem feitos, justamente porque os atendimentos de alta complexidade vêm para Jundiaí. As outras cidades não têm estrutura para isso. Então até um amigo disse, olha, se Jundiaí só atendesse o jundiaense, eu falei, mas não dá para se limitar, dá para se omitir socorro, mas dá para se pensar em colocar na cabeça dos outros prefeitos de outras cidades que busquem recursos e se façam investimento. Talvez dê para participar do consórcio, né? Eu trabalhei, por exemplo, participei. Por exemplo, a prefeitura de Jundiaí não é responsável pelo hospital aqui, mas ela faz uma parceria que chama consórcio. Consórcio? E o próprio São Vicente a administração híbrida, É estadual mas a administração não. Na verdade é privada. Ele é um hospital filantrópico. Eu falei beneficente, São Vicente de Paulo, Hospital de Caridade São Vicente de Paulo. Ele é administrado pela iniciativa privada. Ele vem só com dinheiro a parte da do recurso lá. E aí tem os contratos que tem lá, quais são as metas que vão ser medidas. Jundiaí hoje, isso cirurgia. Eu digo assim, eu tenho um cuidado muito grande de falar disso, porque vamos dizer que a oposição sempre vai bater. Sempre vai bater. Porque isso está ruim, porque isso está ruim, mas evoluiu. Eu digo que evoluiu. Eu fiquei como conselheiro da Unidade Básica de Saúde de Morada das Vinhas, né? Por quê? Porque a Marisa acompanhou muito disso. Tinha reclamação no grupo, que era um absurdo. Eu falei, não é possível que a unidade é tão ruim assim. Então, acabou acontecendo o titular não participa mais, teve uma eleição para que elegesse um outro suplente. E aí eu participei do processo eleitoral no BS, fui eleito. Inclusive, graças a Deus, o mais votado da história do bairro. Pouquinho, né? Mas foi na história. Antes de virar conselheiro, ele já estava assumindo os piores. E aí eu comecei na íntegra a entender como a gerente da unidade, quais eram os problemas, como funcionava, entender o lado do município. Olha, tá reclamando disso, Léo, mas esse cara ele é inadimplente. Esse cara com 3 consultas que nós marcamos, ele não compareceu. Falou, opa, então o senhor está cometendo erro aqui. E eu comecei a entender, pegar as pessoas que tinham dificuldade. Claro, o sistema de saúde de Jundiaí precisa melhorar, sempre vai precisar melhorar. Jundiaí é uma cidade que recebe indústria, que cresce, é um elo de ligação entre Campinas e São Paulo, então é uma cidade cobiçada para moradia pelos índices de positividade, é uma cidade boa de morar, né? Então sempre vai crescer o serviço público. Agora, como acompanhar o crescimento da população com a prestação de serviço, que é uma dificuldade, né? Então eu tenho um projeto, inclusive, nós pegarmos hoje psicologia, psiquiatria, né? Você pega a saúde visual, você pega ginecologista, que é um problema que chega até 6 meses esperando por atendimento, não dá para você falar, projeto de saúde acessível, não dá para se falar que a mulher é uma prioridade, você tem 6 meses para passar no ginecologista. E algumas pessoas falam, pô, você está do lado da gestão? Não está. Falando, cara, o fato de eu estar do lado da gestão não quer dizer que eu tenho que ser cego. Eu estou no partido que é o partido do prefeito, que está lançando o próximo candidato a prefeito, mas existem problemas. Eu falei isso no Paribosca, no lançamento da minha campanha. Paribosca, nós podemos nos tornar 2 grandes amigos, mas tenha certeza, eu vou lhe cobrar pela prestação de serviço público, que aconteça, independente de quem for o próximo prefeito, que eu espero que seja o meu partido. Que é mais importante, que é muito mais fácil de se construir, já que não tem dificuldade nenhuma com os demais, vai ter dificuldade. Então, saúde acessível, o que é esse projeto? É que as pessoas, que a mulher tenha prioridade no atendimento, assim como se trata o câncer hoje, a mulher com a saúde do ginecologista, a mamografia, não se fala, não se discute muito a saúde do homem. Quantos homens nós conhecemos que têm câncer de próstata? Então tem que ter uma celeridade nesse atendimento.
Saúde visual para todos, nós temos hoje o Braille, que é um convênio que Jundiaí tem para que se tenha atendimento. Inclusive, acho que foi a partir de 24 de novembro do ano passado, foi feito um convênio para que pudesse zerar a fila dessa especialidade e não consegue. Né? Nós temos aí uma dificuldade muito grande pelo número grandioso de pessoas, então precisa sim buscar outra alternativa, que é a saúde acessível, você contratar mais oftalmologistas. Nós temos as UBS hoje, por exemplo, eu falo pelo lado das vias. Você é o pior unidade básica de saúde. Sala para 3 odontos, nós trabalhamos com ele, precisa contratar 3. Eu não quero acreditar que é um problema, eu quero acreditar que é um problema de se reorganizar as finanças da saúde para poder se contratar. É você falar, por exemplo, poxa, Léo, não dá para pensar só na UBS do Moradas, tem que pensar em todas as UBS. Para se discutir isso, como contratar uma potência, vamos colocar 2. Outra dificuldade que nós temos, principalmente no Moradas, é as ACS, que a gente cuida da área de saúde, né, que está dentro do nosso projeto, que é completar. Nós temos 83 torres, sem falar no Scala, no Videiras, no Terra da Uva, no Parque dos Rigaços. Mas como que você faria isso? Executaria esse seu projeto? Eu acho que a ideia, Felipe, é você primeiro analisar como estão os contratos na saúde, uma questão de fiscalização. Quanto que é destinado para a saúde hoje? O que vem? O que está sendo destinado e como está sendo destinado? Né? Será que não daria? Não, então, eu falei até naquela hora que eu estava falando bastante, a saúde, porque assim, é o principal gasto da cidade com a saúde. O principal gasto não é mais por causa que, quando entrou a pandemia, a gente precisou aumentar esse gasto com saúde, obviamente, claro, o número de pacientes a mais que teve com o Covid, e aí a gente remanejou a verba da educação, parte da educação foi para a saúde. Então eu acho que, mesmo tendo essa verba muito grande, tem que ser um problema, por causa que tem escola, por exemplo, que está tendo problema por falta de verba, né? A escola tem que aluno autista sem um profissional ali do lado dele, então é um problema por causa que está faltando verba na escola, e ele deixa muito de verba. Não é nem tanto verba, eu conversei com os professores e diretores municipais para saber qual que é a reclamação, que eles acham que podem ajudar. Aí foi a parte de, assim, vamos lá, a educação de Jundiaí está boa. Tá um pouco mais de perto. Se você falar, vamos comparar com a região, né, ou com o estado, ou com o Brasil, mas não está. E os números mostram isso, sem sombra de dúvida que não está. Os professores em Jundiaí ganham bem, não é uma reclamação, tá? Os municipais ganham bem, não é uma reclamação. Claro, deveria ganhar 50 mil reais, mas ganha bem, né? Só que tem professor pedindo para sair pelo estresse e pelo aumento que teve na quantidade de alunos na sala de aula. E aí, pensando novamente, quais as ferramentas o vereador teria para atuar nisso? Ele consegue fazer uma lei, um projeto de lei, para colocar um máximo de alunos por sala. Né? Então, hoje está pegando aí os 35, não tem intervalo entre as aulas. Não, 35 é o limite, inclusive, que o Senado pôs. Municipal? 35 alunos por professor em sala. Mas isso tem um nível, tipo, anos iniciais, finais e médio, ou continua igualmente os dois? Só no municipal, na educação básica é para ser um pouco menos, o governo é 31, mas eles trabalham com 25, mas tem o limite de 35, que é uma lei federal. Isso, com 42 então, alunos em sala de médio. Dependendo do eu acho que ano, do estágio. Não é o mesmo, acho que não é a mesma medida, o cálculo de escola do estado municipal. Não, vai mudando, conforme a faixa vai Eu mudando. acho que isso pode não. E aí, qual a ideia que teria para a gente conseguir melhorar a educação? Porque assim, Jundiaí está formando uma população que está vindo sem saber matemática. E eu posso mostrar aqui depois, e sem saber português, que são as duas coisas que devem média. Ou seja, a mão de obra já está ficando ruim. Isso a longo prazo vai fazer menos indústria, menos empresa, menos comércio local,
conseguir funcionar, porque né, E no por conta disso. contexto de escola inovadora, de cidade das crianças, mundo das crianças, a gente acompanhou o fechamento de uma escola, né? E tudo por causa do conceito de escola inovadora, mas aquela escola no Vale dos Fernandes deixava de deteriorar. Então existe uma vitrine, né, para a educação. O projeto é lindo, mas capilaridade. Só vou colocar uma coisa, por exemplo, a gente perde muito o aluno do quinto para o sexto, que é quando o estado sai do município. Não tem muito que é meio engessado, isso não tem muito que lutar para sair disso, mas, por exemplo, uma coisa que a prefeitura é responsável em escolas do estado de Jundiaí é a merenda. Muito aluno sai de casa não querer ir para a escola, mas vai para comer. E um problema que eu acompanhei junto com o ex-presidente do parlamento, a gente acompanhou junto essa questão, a gente chegou a falar com a dirigente da merenda aqui, né, em Jundiaí, porque a defasagem nutricional na merenda de Jundiaí e as comidas são sempre as mesmas, o que desestimula o aluno a ir na escola. E foi proibido, por exemplo, assim, um aluno de baixa renda sai da escola às 5 da tarde, uma escola de período integral, levar uma parte para casa para a família de baixa renda que não tem dinheiro para janta. E aí a gente acompanhou isso. Então é outro fator que está desestimulando o aluno e está a faltar as coisas que falar, que o aluno não pode chegar, ele não pode levar uma escola. E se ele falta, ele perde a área de conteúdo e acaba saindo formado sobre matemática, português, noções básicas. O que eu vejo aí? Minha leitura, né? Até porque eu tenho 2 filhos, né? É muito notório. O Gabriel, por exemplo, ele saiu da 5ª série para a 6ª série, então o que eu vejo? A criança, quando ela está no nível de creche, escolinha com a prefeitura, ela vai bem. Quando ela passa do 5º para o 6º, é gritante a diferença de que o aluno ele tem da dificuldade de ter um entendimento de acompanhamento. É muito notório que se tem isso. A gente pensar nas escolas municipais, eu acho que é um fator importantíssimo. Você tem uma superlotação em sala de aula, e aí entra a questão do desenvolvimento das crianças que estão em sala de aula, que às vezes não tem professor de apoio. Então, aumenta a questão do estresse. Nós temos um projeto, um dos meus projetos é esse, né, que a ideia é, eu tenho sobrinho autista, eu tenho tio autista, então, veja. Só para nesse ponto, que é o ponto, dia 30 agora de agosto, lá no parlamento a gente aprovou uma vereadora jovem que autoriza a prefeitura a contratar o professor de apoio para crianças autistas. E o nosso projeto é inserir a mãe. Uma mãe que tenha um filho com problema de TDAH, com autismo ou com síndrome de Down, que ela possa ser inserida. Claro, eu sou dona de casa, não consigo trabalhar ou posso trabalhar, não tenho formação. Porque as professoras de apoio, muitas vezes, ela está ali para apoiar o professor de sala de aula. Então, se capacita essa mãe, se treina essa mãe e que se abra a oportunidade, é muito mais valioso para a própria sala de aula, para a própria professora que vai lecionar para as crianças, ela tem uma mãe que tem dentro da casa dela a própria experiência. Primeiro, ela vai tratar aquela criança com mais amor e carinho, porque ela tem um filho nessas condições. Que essa mãe não esteja na mesma sala de aula do filho. Né? E segundo, que ela vai apoiar muito mais o desenvolvimento daquela criança. Tenho certeza, assim, né? Falando de pai para filho, de uma mãe para E filho. como é que seria um projeto de lei colocando Projeto de lei. Que estipulando uma quantidade de funcionários, como é que... Nós vamos colocar aqui que nós temos 102 professoras de apoio. Não tem. Nós temos muita sala de aula que não tem. Não tem, até porque muitas mães me procuraram. Uma mãe, por exemplo, da Nath, né, a Silvânia do Água Doce. Léo, meu filho tem síndrome de Down, não tem professor de apoio. E aí eu conversei com o Dr. Paulo Cirque, que me ajuda muito em questão jurídica, né, em questão disciplinar. Falei, se há um direito, precisa ter. E aí foi o primeiro caso que ele pegou e ficou muito contente que ele conseguiu isso. Acho que transformar isso no projeto de lei e entender como viabilizar isso. Até porque talvez nós não tenhamos as quantidades de mãe. Eu não digo recurso, porque se é uma lei. Pessoal mesmo, de pessoas para você ter capacidade. Mas aí você tem um leque aberto. Você tem uma lei que ampara. Poxa, a prioridade precisa ser uma mãe como essa. Né? Não que você tem que mandar embora quem está. Mas se nós temos uma deficiência, por que não priorizar uma mãe que está capacitada e que vivencia isso no dia a dia? Eu tenho certeza que vai ser uma somatória
gigantesca, principalmente para criança. Porque nem a mãe que não tem um filho autista, por exemplo, não tem a mesma paciência da mãe que tem. Essa mãe já entende e ela vai conseguir identificar, por exemplo, alguns comportamentos em outras crianças com a mesma deficiência do filho dela, que ela pode se deparar em casa. Então vai ser uma troca de experiência entre uma mãe e uma outra criança. Léo, só volta, a gente migrou de saúde para educação, mas eu queria só contar algumas coisas. A gente vê, novamente, os bairros periféricos às vezes abandonados nessa parte de infraestrutura. Falta a prefeitura chegar, colocar um hospital da família, e colocar uma OS central, colocar agora uma bem grande no Noroeste, estão fazendo ampliação. Esses bairros periféricos são os bairros de maior contingente populacional. Porque, por exemplo, a gente vê São Paulo agora na eleição, os candidatos a prefeito propondo deixar a UBS aberta mais 2 horas, os hospitais da família abertos mais 2 horas. É uma proposta relevante fazer, deixar esse maior tempo. E outra pergunta sobre o UBS também. A gente vê a saúde psicológica hoje como um tabu muito grande na sociedade, principalmente para os homens. Isso é coisa de mulher, é coisa de gay, e é importante deixar um psicólogo, deixar um psiquiatra dentro da UBS para que a população mais vulnerável tenha acesso a esse cuidado. A questão da ampliação da prestação de serviço público em prédios grandes, por exemplo, onde aí na totalidade teremos 4 UPAs quando assim se entregarem, fora o ano, etc. As UPAs, ela tem um custo de 1 milhão e 200 mil mês. Então, é simplesmente construir um prédio e entregar. Então, não daria para se ter uma UPA, do meu ponto de vista, em cada bairro. Seria sensacional. Por isso que foi se planejado uma UPA por região, né? Para justamente você desafogar o Hospital São Vicente, já que ele recebe atendimento de outros municípios. Dentro da UBS, eu acredito não, é uma questão que está até no projeto de saúde acessível, você estender por mais 2 horas a unidade básica de saúde, pela questão do trabalhador. Então, de repente, o cara mora no Morada das Vezes, mas ele trabalha lá no Santa Gertrudes, ele tem uma consulta 3 horas da tarde, ele vai voltar mais. Ele não vai ter um atestado, ele vai ter uma declaração de minutos pela consulta que ele teve. Então, se você estende por 2 horas, você consegue atender não somente na consulta, você consegue facilitar com que ele retire medicamento após o horário de trabalho, você consegue que ele seja atendido com um dentista, com um clínico, que agora está entrando no conceito do médico da família, para realmente conseguir diagnosticar. Se meu pai teve câncer, vou acompanhar o meu filho, né? E aí, se necessário for, vai indicar para o pediatra, enfim. E a questão do psicólogo, eu acho que deve ter sim na unidade básica de saúde. Né? Eu tenho uma mulher que é psicóloga, ela compartilha muito dessas questões. A questão do homem, não digo nem só na psicologia, eu acho que o homem, na questão do psicólogo, psiquiatria, o homem ele já é mais durão, né? Qualquer deu um problema, uma dor, ele demora muito, a mulher já é mais acessível, já tem mais tranquilidade em procurar a prestação de serviço. Mas eu acho que é conivente, sim. Acho que é necessário ter psicólogo na unidade básica de saúde, até porque se você identifica, por exemplo, na criança, você identifica na mulher, por que não filtrar e chamar o homem para o atendimento? Então, às vezes, por não ter esse acesso mais próximo, as pessoas acabam não se preocupando em procurar. Marca um psicólogo. Que psicólogo? Então, eu acho que não é nem ter disponível somente na unidade básica de saúde. É você fazer um trabalho com as unidades básicas de saúde, a conscientização, como expor redes sociais, o panfleto é a moda antiga, mas é o que funcionava antigamente, né? Poxa, o cara estava com informação ali. Nem todo mundo entra no Instagram, acessa o canal de comunicação da saúde, nem todo mundo acessa o portal da transparência, o cara não vai ter curiosidade de ligar no OBS, de passar no OBS, ou ver o flyer que está na parede, vai ter uma campanha de conscientização contra o suicídio, o cara não vai. Então, eu acho que são vários mecanismos ligados à disponibilidade do profissional dentro da unidade básica de saúde, mas também fazer um trabalho de conscientização. Favorável a isso. E voltando para a educação do povo. Legal, a gente cobriu a parte aí que já é a parte de profissional de apoio, né, que é a FAO. Sim. E para os demais pontos, né, a superlotação de salas, o não ter um intervalo entre as aulas dos professores e vou colocar a palavra bonita e da moda, o burnout dos professores que está ocorrendo, fazendo com que professores acabem não querendo mais se exonerem, porque preferem ir para uma outra cidade que vai ganhar menos, só que vai ter mais tranquilidade uma qualidade melhor. Não acompanho assim, a grosso modo, como trabalha a Vasti, por exemplo, à frente dessas condições, né? Mas não dá para se pensar de que os professores não tenham. Não dá para se pensar que o professor está formado
E ele vai, quando se formou, ele vai dar aula há 30 anos. Quando formou, a sala de aula está aqui. Tem que ter reciclagem, você precisa pensar. O problema das salas de aula, elas estarem cheias, é falta de prédio. Né? O que Jundiaí fez? Uma fila extensa de crianças para a creche, para a escolinha, foi se tirando os períodos integrais e foi se colocando as crianças em escolas com vaga, até fazendo parcerias com as escolas conveniadas. Então, o que se pensou nesse modo? Vamos zerar a fila de espera, e não é por aí. Eu penso de uma forma contrária. Você precisa dar tranquilidade para o professor, primeiro. Condição básica de trabalho, você pensa que ele precisa ser reciclado, você precisa tem que ter um profissional psicólogo para prestar esse tipo de atendimento. E tem que ter investimento. Agora, construir novos prédios, não dá para você A pensar. capacitação eu achava que era um problema, né? E os professores acabaram falando que capacitação Não é. não é um problema. Eles investem bastante nisso pra gente, a gente tem isso, não é. Né? Quem faz isso até é a Valdete, não é a nossa, é a dirigente de educação. E aí a parte de, né, eu conversando com eu falei, ó, tudo bem, né, a parte da sala superlotada é um problema, só que quem define isso é a Secretaria de Educação junto com o Conselho de Educação. O senhor vereador não teria pitaco para dar. Aí, até por isso que eu falei, o que ele consegue fazer é pôr um projeto de lei com um limitante do número máximo. E aí você faz o executivo se submeter a É um isso. projeto de lei, que já tem um teto hoje, um estativo mínimo. Né? Porque mas acabam usando o sistema do Senado. Sim. Entendeu? Mas Jundiaí precisa construir novas unidades. Falta a estrutura física. Se você pegar a minha região, por exemplo, a gente tem muita criança que vai estudar fora da nossa região. É professora também. Muita criança vai para fora, vai para outros bairros, não tem, é uma necessidade, aí que entra a questão de se buscar deputados, levar o projeto, explicar a deficiência. Então, além de lutar por uma lei e lutar que o executivo aprove, que se faça com que a diminuição, mostrando o real estresse do professor, que realmente você conduzir 20 crianças é uma situação, você conduzir 35 crianças, se você tem 6 crianças ali, pô, hoje eu não estou afim. Hoje eu vou chorar, vou bagunçar. Né, André? É complicado. E aí entra o contexto. Não tem um professor de apoio. Isso nós estamos Tem falando. criança de caráter especial. Sim. Exatamente. Se você já não tem um professor de apoio para criança de caráter especial, ou você tem uma sala superlotada, não vai dar conta. Né? Se a gente Todos os pensar professores vão para o céu. Exatamente. Direto. Então, e assim, aí uma coisa de educação que me chamou a atenção, cara, eu fico extremamente assustado vendo os dados do INEP. Quando uma criança entra, faz o exame no segundo ano, dá tudo verdinho, tá tudo uma maravilha, sabe português, sabe matemática. No quinto ano, Desame. já fica amarelo e laranja. No nono ano está vermelho, aí vai para o ensino médio, sai do ensino médio, aí sai do municipal, né? Mas aí cara, acabou. Os dados ficam muito ruins. Gritância. Você tem alguma ideia do que a gente conseguiria fazer para tentar ajudar isso, para tentar fazer com que a cidade saia desse abismo? Porque parece que está indo para a escola para desaprender. Eu acho que o Bruninho citou uma situação que realmente, se a gente pegar a questão das escolas, eu acho que não é só a escola, eu acho que é uma questão social. Tem criança que ela vai para a escola, tem criança que só vai para a escola, por exemplo, eu vou para a escola porque eu quero comer, né? Mas se eu vou para a escola 2 dias e a merenda é a mesma, eu já não quero ir mais. Então, eu acho que é uma série de fatores aí a serem identificados, né? Eu digo que não anestesiar, como você hipnotizar o aluno, como fazer com que esse aluno fique em sala de aula. Acho que é um problema de administração. Acho que para cada diretor, para cada pessoa responsável da escola, claro que a pasta da educação tem mais responsabilidade, e se os próprios professores dizem que a capacitação não é um problema, eu vejo que é uma questão de administração. Agora, em qual sentido? A questão é identificar, será que, por exemplo, como a UBS, se ela tem o agente comunitário de saúde para poder filtrar os problemas do paciente que deixou de passar, esse cara é acostumado a fazer aqui o geral conosco a cada 3 meses, faz 5 e não vem, a gente comunitário
ela vai identificar. Assim, há um conselho tutelar, né? Então eu acho que é um índice, são números que realmente, na minha opinião, não dá para se pensar de que se a gente tem uma dificuldade no desenvolvimento do aluno, eu acho que o próprio conselho tutelar, ou a própria escola, quem está na frente, cara, o professor da classe, o diretor, o inspetor, precisa ter um feeling de entender, ó, nós temos aqui 3 alunos, pô, esse aluno ele vem, faz 3 dias que ele está vindo tinha esse cara. Você vê algum jeito de conseguir aproximar os professores para te trazer problema? Você como vereador? Fiscalizando as escolas. Eu acho que a proximidade é essa. Não dá para se pensar no problema se você não fazer a visita. Como é que eu vou entender uma escola, ou o próprio diretor de escola da rede municipal de ensino, se eu não visitar ela? Claro, são muitas unidades. Estamos aqui falando para inglês ver, né? O Léo fala legal, Léo. Não, mas se você escolher um e resolver um, resolver o problema. Aí tem uma rotina também, acho que o papel do... Dá para se fazer? Dá, para você, é o que eu digo, né? São 19 vereadores, né? Então, você, cada vereador, claro, ele sai eleito de uma região, não tem como falar que isso não acontece. Eu digo que é importante ter mais de um vereador eleito de uma região, justamente para que se faça que, olha, nós temos uma região, nós temos uma cidade, sentar com os vereadores na Câmara e falar, olha, precisamos pensar que nós temos um índice aqui gritante de que nós temos uma deficiência de presença de aluno, nós temos aqui um índice muito gritante de desaprendizagem, vamos dizer, vamos usar, né? O pessoal quando passa de uma faixa etária para outra, realmente os índices vão lá embaixo, português e matemática, que é o que é mensurado, não está sendo construtivo. Qual está sendo o problema? De que forma podemos sanar isso? Um problema só da rede municipal, dá para se construir com a diretoria de ensino do Estado, quais são, então nós temos o Tomanique, né? Região menor das vezes. A diretora, ela pega no pé, ela chama os pais. Minha mulher é diretora de governo. Então, assim, os índices subiram, então ela teve curso. Porque a comunidade, você vai se deparar com vários tipos de adolescente, vários tipos de criança. Aquele que o pai não educou, aquele que o pai não ensinou, aquele que o pai não ensinou a regra. Então ele sai de casa respeitando o pai e mãe e vai desrespeitar o professor. Então é um desafio você tentar fazer isso. Mas eu acho que é fiscalizar, é entender, é sentar, é ver como viabilizar isso, como construir isso. Eu não digo nem só o projeto de lei, eu digo com a gestora de educação, com o próprio colegiado de vereadores, e levar isso de uma forma identificando os problemas e tentando buscar a solução. Acho que o canal primário, além da fiscalização do vereador, é da administração da escola. Tem que ter o trabalho de identificar. Quem tem um filho, mas o vereador vai um dia lá, é igual o general do exército que vem no 12 de abril. Eu fui descer o sargento temporário de 12 aqui. Então, pô, vai vir visita de general, vai vir um pintaguia, massacal, deixa todo mundo lindo. Pô, parabéns, comandante, a unidade está zerada. Eu vou te falar que na indústria automotiva tem bastante disso também. Tipo, vai ter uma auditoria, vamos deixar tudo bonitinho. E é errado, o negócio não está muito Tem um conceito de busca ativa, né? Nessa questão em relação à escola, famílias, como de saúde também. O aluno está 3 dias sem aparecer, eles fazem uma rotina de busca ativa, de se preocupar com o que está acontecendo, né? E a questão de abandono, os números aí, não sei se dá para manter ou não, mas é bem baixo criança fora da escola. Evasão escolar, é bem baixo. Mas essa curva até de vai desaprendendo, né, até o quinto ano, ok, tem muito a ver com essa parceria também com as famílias, né? Tem a ver com a idade do aluno, o que ele está passando, né, conforme vai crescendo, né? Então acho que conseguir mapear e aproximar as famílias das escolas é um desafio. Vamos lançar um agente comunitário escolar. Coisa que reclamaram, os professores reclamaram, que quando quer ir no banheiro, não tem com quem pedir, não tem a gente chamava de Bedel, Bedel, você tirou também, né? Mas que pede para a faxineira vir e ficar de olho na sala. Então é equipe de apoio, né? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui que é do meu mais velho, que é como é que você vai fazer para não deixar o prefeito roubar a gente? Pergunta dele. Quantos anos, né? Ele está com 10. Vamos lá. Eu acho que a vereadora eleita existem a questão dos contratos. Nós sabemos que tudo que envolve o processo licitatório, né? Os processos licitatórios, os contratos já são realizados, os valores já vêm mais altos, né? É uma questão de demora de pagamento, né? Mas eu vejo que o princípio do roubo, né? Eu acho que
o caráter do prefeito que vai fazer isso. E segundo, que é fiscalizar o contrato. Não dá para você pensar que nós estamos pagando, por exemplo, hoje você está comprando um pé de alface por 15 e você sabe que você vai no mercado e pagar R$4,99. Né? Então, eu acho que a questão da fiscalização. Não dá para se pensar que vamos ter uma contratação da prestação de serviço, vamos ter uma nova creche na cidade. Por quanto foi contratado isso? Então, existem dois pilares aí, a fiscalização e a querência do prefeito. A política, eu digo isso porque quando eu fui candidato a primeira vez, eu digo para as pessoas que eu nunca fui tão xingado em toda a minha vida, porque tudo se coloca no mesmo patamar. Ou todo político é ladrão, todo político é ruim, todo político quer mamar na teta, todo político ele quer fazer parte para ter regalias. E eu acho que essa é uma visão que os bons políticos, ou pelo menos os bem intencionados a fazer a coisa certa, têm que fiscalizar. Né? Então, eu acho que é a fiscalização, eu acho que tem que acompanhar toda a contratação de obra. Não dá para você se omitir diante a um contrato gritante que dá para se ver que está muito fora da normalidade. Né? Se consegue fazer uma creche, por exemplo, R$1,5 milhão, porque essa creche custou R$1,5 milhão. Então precisa entender na íntegra quais foram as ofertas, os processos, os envelopes abertos, quais foram os orçamentos e se nós tivemos um problema, por exemplo, na Rua Congo. Na Rua Congo não oscilou no município de Tafarel, foi uma das questões que os moradores levantaram na época. Eles fecharam o contrato para as duas ruas, eles fresaram o município de Tafarel e não tiveram perna para terminar. Então apenas não é só contratar por valor mais baixo, também não tem que ser o valor mais alto, que estrutura que tem, que empresa, se é o ramo de construção civil, que conceito tem no mercado. Então tem que parar de ter, eu vou contratar a Marisa para fazer o serviço, você vai levar 500, só que o serviço vai sair 250 e a gente vai achar 125 cada um, que é um problema que existe na política. Já tem que falar que existe. Se a gente pegar várias prestações de serviços que são feitas, são contratos para para a do balcão de negócios, né? Depende do que é definido como balcão de negócio. É o que? O balcão de negócio foi falado até com os candidatos a prefeito, foi falado de que forma? Né? Porque o presidente. Outra coisa que deveria acabar, não pode vir, o presidente do partido não poderia ser gestor. Aí você vê que a bancada é igualitária. Aí está acabado. Entendeu? Por quê? Porque é natural. Felipe é presidente do partido, missão. Montou missão, bom, chega lá o Bruno e fala, Felipe, estou com um problema no bairro lá, cara. Não adianta você falar para mim que não. Você vai anotar o Léo, você vai anotar no Bruno e vai anotar na Marisa. Você entendeu? Agora chega dentro do processo eleitoral que não é para ter diferença. Eu digo isso para todos os gestores, operação pública e para o Adilson. Eu digo para vocês, o Adilson nunca me beneficiou. Presidente do meu partido. Eu sempre fiz o protocolo, né? A iluminação pública nós temos um prazo. Eu fui fazer o Edmar de iluminação pública, estou completando 10 anos como comunitário, há 8 meses atrás, porque aí não se cumpriu o prazo. Nós tínhamos um problema gritante, que era a passarela do Parque dos Gás, estava com 9 lâmpadas queimadas, mas 4 refletores, teve uma tentativa de estupro, aí eu fui na sala dele. Edmar, esse aqui eu preciso que você dê prioridade. Mas quanto tempo demora atualmente? Assim, você faz uma solicitação? Você tem 2 horas uma lâmpada, por exemplo. Normalmente é eletrizar esse tipo de serviço. Então eu sempre sigo 5,5. O Léo não fez, eu não vou entrar, a Marisa e os grupos. Você veio falar pouco nos grupos. Então eu fico debatendo picuinha. É uma coisa séria, eu vou responder. Não é, deixa o lugar onde está. Eu parto do princípio de que ao invés de você ficar falando, vai executar o trabalho. Chegou a época de acordar, até fiz um vídeo e disse, pô, chegou a época que todo mundo vai se levantar como candidato a vereador. Até porque os partidos precisam preencher a chapa, né? Não adianta o cara, você pode colocar 20, eu tenho 15 que trabalhou. Vem 5 aqui, vamos completar a chapa. Daí esse cara vem como salvador. Não sou o melhor, digo para as pessoas, sou um cara muito humilde, mas eu digo, valorize as pessoas que têm trabalho. Valorize as pessoas que pelo menos estiveram na rua entendendo a necessidade das pessoas. Tendo um tete-a-tete. É importante que você tenha essa visão. Então, voltando ao tema, para se precaver que o prefeito não roube, o que pode acontecer de ter um contrato faraônico é identificar e fazer a denúncia. Eu acho que o caminho é esse. E é o trabalho, né? Você tem que ficar vendo. Só falar, poxa, o que o vereador faz? Primeiro que ele vai lutar pelos direitos do povo, ele vai fiscalizar o executivo. São princípios básicos que vai fazer. Não dá para falar que ele vai lutar para que acabe o aborto. E a pergunta do meu mais novo agora, para você parcial. Por que você quer fazer esse trabalho? Boa pergunta. Nunca foi um sonho meu ser vereador. Nunca foi.
Quando surgiu o Léo líder comunitário, para depois surgiu o Léo candidato a vereador, quando eu montei um time de futebol. Fui presidente do time, o bairro não tinha, o bairro do Terra da Uva não tinha time de futebol. Eu montei time de futebol. Centenário tem, Morada das Vinhas tem, então o Dialog também vai ter. Daí eu fundei, fiz uma parceria com o dono da pizzaria, o senhor Márcio, o Murilo, o Alexandre, que era dono de frota de táxi, cara. O time vai ter que fluir, nós vamos ter que ter recurso. E aí eu fui voltando e falei, poxa, Léo, que legal, cara. Eu falei, poxa, que bacana. A força popular que faz acontecer. Daí uma lâmpada queimada. Uma lâmpada queimada, essa lâmpada não troca a lâmpada. Como é que faz para trocar uma lâmpada na cidade? Um 5,6. Ou um buraco, um buraco, um 5,6. Então eu falei, poxa, quantas coisas nós temos na nossa região que não é feita? Muita coisa. Né? E eu digo que a política ela desgasta, a política ela cansa. E eu falo, precisa renovar. Mas não é renovação de idade, uma renovação de ideias, uma renovação de postura, de conduta. Então eu recebi um convite a primeira vez assim que eu deixei as fileiras do Exército em 2014, não aceitei o convite para 2016, não saí candidato, e eu falei, agora eu vou me preparar dentro desse processo, que foi um motivo time e tal, e se eu tiver um convite em 2020 eu vou sair candidato. Então, o porquê o Léo quer ser vereador da cidade? Para ajudar pessoas. Eu sempre fui assim, quem me conhece sabe a forma que eu tenho de tratar pessoas. Eu tenho trabalhos sociais, eu tenho cuidado de que o trabalho social não é política, o trabalho social é social. Quando você promove o Dia das Crianças, o Natal Encantado, é um projeto de você socializar a comunidade, de você unir as pessoas, como tem a Batalha de Rima, mais limpa. Então isso tudo foi me dando visibilidade em outras ações, e aí eu comecei a receber vários pedidos. Léo, estou com dificuldade de creche, como eu escutei, por exemplo, no grupo. Ah, não é barganha de creche, é dificuldade. Qual é o eleitor hoje que ele tem total conhecimento? Hoje tudo que eu sei eu aprendi. Eu aprendi. Então hoje, é direito da criança, está lá, Estatuto Ético do Adolescente, né, o ECA. Ele tem direito à escola. Se não tem vaga, olha, não tem vaga, você tem um outro caminho. O que é direito constituído? Entra com uma liminar. Em 30 dias a prefeitura vai arrumar uma vaga para você. E é o que acontece. Então, pensar nas questões pessoais das outras pessoas, que foi me dando essa popularidade que eu adquiri hoje, que não é minha, eu digo que são de todas as pessoas que acreditaram no Léo, e eu fui no passo a passo. Hoje, eu digo com toda certeza, eu me sinto preparado para representar a população. Não sou um cara que sabe tudo, mas sou um cara que eu sei ouvir muito, gosto muito de aprender, sei que eu terei grandes barreiras, grandes dificuldades, mas eu acho que eu criei um pouquinho de casca para poder vivenciar isso. Legal. E aí agora mais uma coisinha aqui, tá? Mais um filho, mais uma. Não. Quem vão ser, como é que você vai ter seus assessores? Porque, por exemplo, fiscalizar contrato não vai ser você. Né? Você vai precisar de uma equipe. Para escrever uma lei, qual vai ser o tamanho da sua equipe? Como que você já tem pensado, não tem pensado? Tenho pensado. Eu tenho um grupo que me acompanha desde o meu primeiro processo eleitoral. O Silmar estava aqui. Agora você vai me. Eu vou te responder, eu não vou falar. O Silmar é o único da equipe que sabe que vai ser assessor, os demais eu não falei o que vão fazer. Ninguém sabe aonde vai trabalhar. Na verdade, eu montei um grupo de apoio. Eu tenho o apoio do Dr. Policir, que vai fazer a parte jurídica. O Dr. Policir é o que vai me ajudar na questão jurídica, na área de contrato, cara. Melhor do que um cara que fez direito, que entende. O Silmar foi professor, deu aula na faculdade de Almera, é um braço direito, bem como a minha equipe, eu gosto de tratar todo mundo de uma forma igualitária, não coloco diferença para nenhum deles, mas é um grupo que acreditou em mim. Então, eu digo, é importante você ter um grupo que tem uma capacidade intelectual de te ajudar no processo eleitoral, mas eu acredito muito no grupo que está do meu lado, são pessoas focadas. Eu acho que assim como eu vou vivenciar o mandato para poder aprender, e o que eu pensei são duas pessoas de imediato, que é o Dr. Policir e é o Silmar, são duas pessoas que eu tenho total tranquilidade de fechar a porta do gabinete e falar, está na mão de vocês, e não podemos errar, porque o erro, eu digo para eles que quando errar, o erro é do Léo, para acertar é coletivo acerto. Eu falo que vai ser um tabu muito grande, os meus filhos estudam em escola pública, e hoje eles já escutam, você é filho do vereador, vi seu pai lá na bandeira. Então é uma responsabilidade muito grande, quer deixar um legado, não quer que os filhos na escola e falem, seu pai é ladrão, seu pai é vagabundo, seu pai não faz nada pelo bairro, seu pai não faz nada pela cidade, vai muito ao contrário do que eu ensino para eles. Então a minha equipe está pronta, a minha equipe está montada e vai ser uma experiência nova para todo mundo. Nós sabemos que nós vamos trabalhar com o prefeito eleito, no primeiro ano já com o orçamento do prefeito que vai sair, então ter os projetos, pautar os projetos, vai ser tudo muito novo.
mas eu garanto para você, filho, eu estou com uma gana muito grande de poder entrar e não vou falar fazer, porque se torna uma promessa, mas um comprometimento como eu sempre tratei com todas as pessoas, é chegar lá e representar o meu povo. Legal. É isso. Já deu 1 hora, né, de papo? Como é que estamos aí? E eu, tem coisa, não acaba, Se né? deixar, Não resolver os problemas. te marca uma parte 2. De repente, uma segurança pública. Tá faltando segurança pública, iluminação pública, a gente só tocou. Iluminação pública, eu acho que Segurança está dentro pública, de segurança pública. Segurança Segurança pública para mim entra dentro do projeto. Parte de cidade inteligente, Eu tenho um projeto mais seguro. Projeto seguro. Por quê? Nós temos um conselho, né, um conselho de segurança, e existe vizinhança solidária. Vizinhança solidária, que é um grupo partilhado dos moradores do bairro com a polícia militar. E o bairro seguro, ele vai de encontro a isso, apenas um pouco mais aprimorado, que é integrado com Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar, é o monitoramento principalmente das entradas e saídas dos bairros. Se a gente pegar Santa Gertrudes, que liga ao Anhanguera, pega aqui o bairro dos Fernandes, que vai ser um tabu, mas vai ser uma satisfação muito grande se a gente conseguir movimentar aquele bairro e fazer acontecer o que tem necessário lá. E dar acesso ao governo. E ali tem um processo de regulação fundiária que tem alguns impasses, mas por fim, a segurança. Nós temos uma boa guarda municipal. Eu digo que investir na guarda não tem limite para isso. Claro, verificar a disponibilidade dos recursos e sempre que possível fazer investimento, não só no equipamento. Mas eu vejo que o monitoramento da cidade como um todo, que aí entra na questão da câmera inteligente, né? Então, o bairro seguro é a ideia que eu tenho de colocar principalmente nos bairros mais distantes. Porque o cara roubou, furtou um veículo, ele vai ter que passar por ali. Identificar. Na minha região, nossa, ela para. Na minha região não tem. Ela tinha até a rotatória do bairro do Parque Centenário Terra da Uva, agora ela tem mais para baixo, próximo do DAI, então para cima. Terra da Uva, Parque Centenário, Corrupira, Vista Alegre, bairro dos Fernandes, não tem esse monitoramento. Então, a ideia, já tem o projeto, eu questionei seu comandante Moreira, que é o comandante da Guarda Municipal, falei, tem um estudo para ser feito a aplicação. Então a ideia é lutar pelo mais seguro, que é um projeto, o mais seguro, que vai de encontro ao projeto do Conselho, que é o monitoramento do bairro, mas é expandir para toda a cidade para o monitoramento inteligente do dia e tudo. Aqui no Bordador os caras vão para o posto. E aí a iluminação é a lâmpada de LED, né? A lâmpada de LED. Além de trazer um custo-benefício para o município, que tem uma redução de custos com isso, traz mais segurança, mais visibilidade para o município. Duas coisas, né? Primeiro, continuar a guarda municipal sendo guarda para proteger o patrimônio público, ou tornar a guarda municipal polícia municipal. Poder polícia. Se nós limitarmos a guarda municipal, nós vamos trabalhar com a polícia militar do estado, que nós não temos um grande efetivo de aí, e não dá conta do município todo. Que não é sujeito comando do estado. Exatamente. Agora, quando você coloca uma guarda capacitada, você investe, você tem o canil, você tem o apoio tático, você dá um poder de polícia para a guarda, primeiro, integrar a comunicação. Não, acabou. Você vai conseguir abranger muito mais um campo de segurança. Não vai dar conta também. Não vai dar zerar crime. Não vai zerar. Né? Não vai zerar crime, não vai zerar tráfico, não vai zerar nada. Mas você consegue contemplar um grande campo e dar poder para o guarda. Dá para você que o guarda vem na Pirril? O guarda na Pirril. Pirril ele faz segurança do bairro. O guarda municipal tem que ter poder de polícia. Ele tem que ter poder de polícia. Sou favorável a isso. E a outra pergunta é, a gente vê a Câmara fica no centro, e aí à noite ali, não tem mais Câmara à noite agora, o centro é abandonado. Lá no Corinthians. Aí tipo, os 4 candidatos a debate, os 4 falando que tem que recuperar o centro. E é verdade, porque tem que evitar que vire o centro de São Paulo. Qual é a proposta de segurança pública para o centro? A gente vê o centro hoje é um dos locais que mais tem escola municipal e escola estadual. A importância de colocar a guarda para fazer bomba de segurança por parte das escolas que tem programa tanto diurno quanto noturno. A importância disso porque o aluno vai para a escola sempre se sente seguro dentro dela. Sim. Eu acho que é uma questão de fazer análise do efetivo. Né? Nós tínhamos o anjo da guarda antigamente e hoje em dia não é todas as saídas e entradas de escolas municipais, nem as do estado você não vê muitas das vezes a polícia militar na porta. Agora,
questão do centro da cidade, a recuperação dela, é claro, está se fazendo uma revitalização, e quando eu falo iluminação, por exemplo, de LED, é você dar mais visibilidade. O problema de segurança do centro não é nem só tudo está fechado, é a questão do morador de rua. Então precisa fazer um de volta com a minha terra, não obrigado. Você precisa pegar e identificar qual a necessidade que esse morador de rua tem. Por que ele está na rua? Qual o problema que ele tem? Ele está depressivo, ele é usuário de droga, ele realmente veio de outra cidade buscar uma oportunidade que não teve. Então tem um centro de apoio, você pegar um centro de integração, recuperar esse cara. Né? Em questão da segurança pública, é efetivo da guarda. Qual é o efetivo que tem? De que forma dá? Não precisa nem usar as bases, né? As bases comunitárias. Dá para o seu a própria Rocan. A própria Rocan da guarda. Ela tem uma facilidade maior de fazer a ronda no centro da cidade, né? Porque já é monitorado o centro da cidade, tem as próprias câmeras das lojas, e fazer uma parceria integrada para o monitoramento. Mas acho que o problema ali é ver o efetivo da guarda, né, para ver a disponibilidade de se colocar. Mas eu acho que o projeto do centro da cidade é a Rocan. Tem uma mobilidade melhor, você colocar um veículo, uma viatura, trator ou carro, por exemplo, em algum momento não consegue cortar. Agora a moto ela tem uma facilidade de fazer, de transitar e fazer um monitoramento de segurança ali ao redor. Para finalizar, faltou algum. Para finalizar, tem uma. Opa, Você é mágico? Sou mágico. Você faz um favor para mim? Multiplica meus votos na urna. É isso, obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Te agradeço a tua disposição também, teu tempo. Não, e assim, Estar com a gente. ó, eu espero, né, que encerro e faço um bom trabalho, né. Ele faltou uma pergunta aí que seria como é que você vai trabalhar com os outros vereadores, né, para fazer as coisas acontecerem. Mas aí, porque a gente torce para que as pessoas boas entrem, e aí consigam trabalhar juntas e fazer. Que não seja só um Léo, mas que tenha uma. Se encontre um terreno fértil, um grupo bom para poder dialogar e trabalhar junto. Né? Eu digo que a Câmara ela tem, a gente brinca, né? A velha guarda, né? Tem os vereadores mais antigos, que são mais experientes. Eu acho que não é diferente da faculdade, né? Vai ter o trote, vou chegar agora, quer mandar mais com a gente. Mas eu acho que eu estou muito tranquilo. Estou muito tranquilo, estou muito certo do que eu quero. Eu acho que a minha opinião tem que ser formada. Não dá para se deixar ser convencido por aquilo que você não acredita. E tudo aquilo que eu acredito que é o melhor para a população, claro, é igual eu digo, é difícil, vai ser conquistar tudo aquilo que a gente tem como meta. O mais longe possível, eu acho que uma formiguinha vai andando com outra, com outra, com outra, e quem sabe a gente tenha realmente uma grande renovação da Câmara para que isso possa ocorrer. Necessário. Tá bom? É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Deus abençoe. Depois eu te mando Obrigado. Tá bom. aqui para as perguntas. Obrigado, viu?